Utilizavam-nas para colher frutas, segurá-las, construir abrigos sobre as árvores, a fim de se proteger, armando-se de paus e de pedras contra os inimigos naturais. Assim, pelo continuado uso da mão, em constantes lutas contra as adversidades do meio ambiente bravio para a sobrevivência da espécie, verificou-se a partir daí a evolução de sua animalidade para a humanização. Então, foi pelo uso assíduo, pelo número, disposição dos ossos e músculos das mãos, que a semelhança entre o macaco e o homem cada vez mais se aproximava, embora a mão do homem realize movimentos e atividades que nenhum primata tenha realizado, como afirma Engels. Abre aspas. Mesmo essa evolução tendo havido, as manipulações que os nossos antepassados puderam realizar só pode ter sido muito insignificantes. No transcurso de milhões e milhões de anos, até hoje, não houve mão de macaco capaz de realizar o mais tosco instrumento de pedra. Podemos imaginar insignificante o tempo conhecido da sociedade humana em comparação com o período que medeia entre o macaco e o homem, quando este elaborou o primeiro artefato de pedra. Neste exato momento, o passo decisivo fora dado. A mão humana estava liberada para a tarefa de construção de sua sociedade. A partir daí, foi adquirindo novas habilidades, novas experiências pelo trabalho, as quais seriam transmitidas de geração em geração na construção de sua cultura, fecha aspas. Obviamente, a mão é mais do que um órgão de trabalho, é, sobretudo, um produto deste, adaptando-se a novas atividades e, por consequência, aperfeiçoando seus músculos, tendões e ossos, num processo incessante pela sua aplicação constante e sempre renovada em atividades mais complicadas. Assim, tornou-se possível o seu alto grau de aperfeiçoamento, realizando hoje o engenho e a arte da humanidade que a natureza e o trabalho fecundaram durante séculos e séculos, culminando, por exemplo, com a escultura de Aleijadinho, a música de Carlos Gomes e Paganini, as estátuas de Thorvaldsen, a pintura de Rafael. Teoria de evolução dos primatas. Pela lógica dialética, teoria geral de explicação do movimento e evolução das coisas e fatos do mundo, analisa-se especificamente qualquer fenômeno físico ou social, sem, entretanto, desligá-lo do contexto em que está vinculado. Neste caso específico de análise da evolução dos primatas, possibilita-se elucidá-la pelas leis subsequentes. Primeira, as leis da dialética. Como vimos no capítulo 5, esta teoria inspira-se em 4 leis básicas. Tudo se relaciona, tudo se transforma. As transformações quantitativas e qualitativas, a luta dos contrários. Com fundamento nesses princípios e considerando-se que, isoladamente, nada se desenvolve, então só poderia haver evolução, por exemplo, da mão simiesca para a humana, em interação, em ação recíproca desta com o seu organismo e deste com o ambiente em que está associado, numa ação dialética para a transição do antropóide para o homem. A necessidade de sobrevivência transformou-lhe pela luta contra as intempéries naturais, as mãos, a laringe, o cérebro, os sentidos, dando-lhe as pré-condições para a sua evolução. Assim, transformaram-se-lhes as rústicas habilidades manuais em novas habilidades, permitindo realizar tarefas gradativamente mais difíceis até evoluírem-se para a mão humana. Segunda lei, a Lei Darwin.
Darwin, por sua vez, utiliza a lei da correlação interna do desenvolvimento orgânico para explicar a origem do homem. Segundo essa lei, as mudanças em determinadas formas de uma parte do organismo produzem mudanças nas formas de outras partes. Os mamíferos, por exemplo, portadores de cascos bifurcados, têm duplo estômago para ruminar. Os gatos brancos de olhos azuis são quase sempre surdos. Por consequência, segundo esta lei, o aperfeiçoamento gradual das mãos e dos pés de nossos primatas certamente repercutiu sobre outras partes de seu organismo, desenvolvendo as mãos, laringe, cérebro, sentidos. Terceira lei: a ação da natureza. Paralelamente, as leis aqui levantadas na tentativa de corroborar a lógica da hipótese de humanização de nossos ancestrais, os primatas, podemos debruçar nossa reflexão ainda sobre outros fenômenos correlacionados. Ora, os antropóides eram incapazes de produzir seus próprios alimentos, além daqueles que encontravam naturalmente, explorando o terreno onde viviam, em busca de um novo campo de alimentação. Quando todas as áreas se encontravam esgotadas, a necessidade de sobrevivência e a capacidade de adaptação obrigaram-nos a aumentar o número de plantas utilizadas na alimentação, segundo Engels. Abre aspas. Essa adaptação fez com que seu organismo assimilasse substâncias as mais variadas possíveis, dando-lhe ao sangue outra composição química. Toda a constituição do corpo foi gradativamente se transformando. Por sua vez, a passagem da alimentação exclusivamente vegetativa ao consumo associado de carne foi outro passo decisivo para a humanização, ganhando mais vigor físico, mais rápida evolução do cérebro, de geração em geração, fecha aspas. Por outro lado, nossos antepassados simiescos eram sociáveis, daí conclui Engels, abre aspas, o homem sendo o mais sociável dos animais não poderia perceber de um ancestral não sociável. A luta contra a natureza pela sobrevivência, aperfeiçoando-lhe a mão, ampliou sua percepção a cada novo progresso. Nos objetos, descobria a cada passo qualidades até então desconhecidas. O aperfeiçoamento pelo trabalho aproximou os membros da horda. A ajuda mútua criou-lhe a consciência da utilidade dessa colaboração. Fecha aspas. Então, atingiu-se um nível de evolução em que os hominoides tinham alguma coisa a dizer aos outros. A necessidade de comunicação e o trabalho para sobreviver às dificuldades desenvolveram-lhes a tosca laringe, que transformou-se lentamente, adquirindo mais sonoridade, novas entonações e harmonia, gradativamente diferentes. Os órgãos da boca foram aprendendo progressivamente a pronunciar sons articulados um após outros. Primeiro a necessidade de sobrevivência, após o trabalho, depois a consciência, por fim a palavra. Esses estímulos levaram o cérebro dos primatas pouco a pouco a se transformar em cérebro de hominídeos, maior e mais perfeito. Com a evolução do cérebro, aperfeiçoaram-se os órgãos do sentido, audição, olfato, paladar, tato, vista. O desenvolvimento do cérebro e dos sentidos deram origem à consciência, à capacidade de raciocínio, daí à linguagem. O processo evolutivo, incessantemente renovado pela necessidade, pela peleja constante contra as adversidades naturais, prosseguiu evoluindo até que o homem selvagem surgisse definitivamente do macaco. Origem e evolução da sociedade.
Milhões de anos, consequentemente, se passaram na construção da vida humana, antes que da horda surgisse a sociedade dos seres humanos, cuja diferença mais marcante entre ambas é o trabalho consciente dos homens. Os primatas exploravam os campos para adquirir os alimentos de que necessitavam. O ser humano constrói sua vida extraindo da natureza sua sobrevivência. Na expressão inconfundível de Engels, constata-se, abre aspas. A partir da humanização dos primatas, as hordas gradativamente foram evoluindo até se transformarem em diferentes povos, em épocas diferentes, continuaram a se diferenciar em grau e em direção, prosseguindo sua grandiosa marcha para a frente, até alcançar a marca definitiva de sua distinção, a sociedade humana, deixando para trás o rastro de sua animalidade. A horda transformou-se definitivamente na sociedade dos homens, fecha aspas. Assim, largando nas pegadas da história sua herança animal de ontem, os primatas transmudaram-se em homens. A horda em sociedade humana, esta caminhando ao fluir do tempo e do espaço sem limites nas movimentações da história, evoluiu para diferentes regimes sociais em função de sua luta enfrentando as adversidades do meio ambiente, tendo como fator esse enfrentamento o trabalho. Em sua pré-história, o homem selvagem, quase símil, ao passar à alimentação carnívora, conseguiu um maior desenvolvimento do cérebro, tornando-se gradativamente de maior força física, capacidade mental e independência da natureza para livrar-se das adversidades. Verificaram-se, então, duas espetaculares vitórias: a descoberta do fogo e a domesticação dos animais. Desse progresso, ao cozinhar os alimentos, facilitou-se-lhe a digestão comendo-os já quase digeridos. Com a domesticação dos animais, ampliou-se-lhe a alimentação proteica, carne, ovos, leite e derivados. Estas duas conquistas fizeram-no mais livres, menos dependente da natureza, marco inicial da evolução do homem e da sociedade através do trabalho consciente, ampliando gradativamente o universo dos produtos alimentares. Tornou-se capaz de viver em diferentes climas do planeta, espalhou-se por toda a superfície da Terra, tornando-se o único animal com essa possibilidade. Sua passagem do clima tropical quente, uniforme, onde originalmente vivia, para as regiões frias, criaram-lhes novas necessidades: habitação, vestiário, alimentação, novos tipos de trabalho, novas atividades e experiências, afastando-o cada vez mais de sua antiga natureza animal. A nova realidade impõe-lhe novos ofícios e evolução, como expressa a capacidade investigativa do mestre Engels. Abre aspas. Por meio da interação da mão, órgãos da laringe e cérebro, não só em cada indivíduo, como também na sociedade, os homens se foram capacitando para realizar trabalhos cada vez mais complicados, para fixar objetos cada vez mais elevados e alcançá-los. O próprio trabalho foi se tornando diferente de geração em geração, isto é, mais complexo, mais completo, fecha aspas. Consequentemente, ao lado da caça e da pesca, surgiram a criação de animais e o cultivo de plantas. A agricultura seguiram-se a fiação e a tecelagem. À margem dos utensílios de metal, originaram-se a olaria e a navegação. No alvorecer do comércio e da manufatura, desabrocharam-se a arte, a técnica e a ciência. Das tribos emanaram-se e desenvolveram-se a Constituição Gentílica Engels, as nações e os estados, de onde surgiram a ciência, a técnica, a filosofia, o direito, a política, a religião e etc.
Toda essa criação das coisas humanas se projetou reflexiva e reciprocamente na consciência dos homens, recriando e desenvolvendo sua sociedade no tempo e espaço em diferentes regimes sociais, pela necessidade de sobrevivência que fizeram-lhe desenvolver as experiências e os ofícios em progressão geométrica. Essas manifestações do movimento progressivo da sociedade não são apenas o produto do pensamento e das ideias dos homens. Essa prática de conquista e dominação da natureza, fazendo desenvolver rapidamente as civilizações e consequência das necessidades de sobrevivência e do trabalho do homem, assim como foi a sua própria origem ao transpor os umbrais de sua original animalidade, cada indivíduo, internamente, se automodificando, externamente, atuando uns sobre os outros e sobre o meio ambiente, num movimento reflexivo e numa ação recíproca em interação com a realidade que o cercava. Essa integração mútua dos objetos mais simples aos fenômenos mais amplos, associada à luta interna aos seres humanos entre si e em ação bilateral com a realidade, é a lei geral da evolução das espécies vivas e da própria natureza inanimada, dos protozoários às galáxias, da pedra ao solo, do primata ao hominoide, do hominoide ao hominídeo, do hominídeo ao homem selvagem, ao bárbaro, da horda à tribo, à sociedade gentílica, à sociedade civilizada. Engels 19. Teoria do desenvolvimento social. Preliminarmente, é preciso entender que, no desenvolvimento de uma sociedade, dois aspectos fundamentais são necessários considerar: as suas vidas material e espiritual, isto é, a riqueza e os bens, as ideias, o conhecimento e a cultura. Que a vida espiritual de uma sociedade é o reflexo de suas condições materiais existentes independentemente da vontade dos homens. Para conceber e explicar o desenvolvimento destes dois aspectos da realidade social, várias questões se impõem. O que é preciso entender para explicá-las? Quais as condições necessárias, os fatores determinantes para que essa evolução se verifique? É o meio geográfico? É o contingente populacional? É o modo de produção? É a propriedade dos meios de produção? As respostas a estas indagações só serão verificadas à luz do materialismo histórico, Marx 33 e 34, cujas leis da dialética, aplicadas à realidade social, constituem o método para respondê-las, a saber, o meio geográfico. Embora seja um fator significativo, não é, contudo, a causa determinante da evolução social. Se o fosse, bastaria que os homens, em caso de necessidade, se mudassem de território, como fazem os nordestinos emigrando para o sul do Brasil. Praticar o eugenismo, a fim de conquistar espaços geográficos, eliminando velhos doentes, loucos, enfermos, crianças excepcionais, prática que reduz o homem à condição de animais, como fizeram os nazistas, inspirados na teoria e prática do espaço vital na Segunda Guerra Mundial. O meio geográfico tributário dos recursos naturais materializados em clima, solo, rios, florestas, lagos, mares, montanhas, etc., é condição necessária ao desenvolvimento da vida material da sociedade, acelerando-o ou retardando-o como oásis ou deserto. Porém, a sua influência não é determinante. Ora, as transformações sociais são muito mais rápidas que as geográficas. Em 3 milênios, por exemplo, a Ásia e a Europa conheceram 4 regimes sociais: escravagismo, feudalismo, capitalismo e socialismo. Durante esses regimes,
As suas condições geográficas quase não mudaram em relação às mudanças sociais. Em 510 anos das ocupações portuguesas e espanholas, a geografia da América Latina é quase a mesma, descontando as agressões da burguesia ao meio ambiente, degradando-o, mas já passou pelo escravagismo, capitalismo e socialismo em Cuba. Obviamente, o meio geográfico não é determinante do regime social, mas este preponderante para a modificação das condições geográficas. Assim é que, sob os vários regimes políticos de expropriação do meio e do homem trabalhador, as terras da União Europeia foram quase esgotadas. A burguesia mercantil holandesa, por exemplo, conquistou do mar parte do seu território. Os latifundiários do Brasil destruíram as florestas das áreas semiáridas do Nordeste, desertificando-as. Na região amazônica, esta mesma burguesia predatória, aliada ao imperialismo coadjuvado pelas organizações não governamentais estrangeiras, ONGs, financiadas pelo governo nacional, está destruindo suas florestas, onde já se sente as inundações, as secas e o esgotamento de algumas áreas, sem falar na degradação de seu ecossistema. O contingente populacional. A densidade demográfica e o contingente populacional também são fatores importantes para o desenvolvimento material e espiritual das sociedades, fazem parte de suas forças produtivas. Desse modo, a imigração europeia, japonesa e italiana para São Paulo, por exemplo, favoreceu-lhe o progresso da industrialização naquele Estado nacional. No entanto, o êxodo da população ativa do Nordeste brasileiro estagnou a sua economia, impedindo-lhe o avanço industrial e o desenvolvimento de seu mercado interno. Portanto, a importância da população para o desenvolvimento da sociedade, obviamente, não é também o fator fundamental. Se assim o fosse, a região que atingisse a maior densidade demográfica deveria ser a de mais avançado desenvolvimento social. A Ásia não nos parece ser. Ao contrário, é o regime social o fator decisivo para o desenvolvimento ou retardamento da sociedade. O capitalismo, extenuando os trabalhadores, impõe-lhes uma vida miserável, aumenta o desemprego, a mortalidade, o êxodo, sacrifica as nações, como é o caso do extermínio das populações indígenas latino-americanas, nesses 5 séculos desditosos para o continente. O modo de produção. O modo de produzir os bens materiais e sociais necessários à vida é o fator predominante, a causa principal do desenvolvimento da sociedade. O meio geográfico e a população são fatores secundários. Existem muitas maneiras da sociedade adquirir os seus meios de existência. Necessário, pois, se torna estudar os diversos modos de produção, considerando os elementos que constituem a sua base econômica, a saber, forças produtivas. São essas forças os fatores indispensáveis para retirar da natureza os bens necessários e suficientes à vida da sociedade, isto é, alimentos, vestuários, calçados, alojamentos, combustíveis, educação, comunicação e instrumentos para o trabalho produtivo. Consequentemente, as forças produtivas se constituem de 4 variáveis fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Letra A. Os instrumentos necessários para produzir os bens de consumo, de capital e as próprias ferramentas de trabalho. Letra B. Os homens, força de trabalho, indispensáveis para manejar estes instrumentos. Letra C. As experiências, as tradições de ofício, os conhecimentos técnicos e científicos dos homens. Letra D. Os hábitos de trabalho, a qualificação, o fato de ser experimentado na ocupação.
Destas quatro variáveis, os instrumentos de produção são os que definem o caráter das forças produtivas. São a natureza e o nível desses instrumentos que estabelecem o número de homens necessários ao trabalho, os seus conhecimentos técnicos e científicos, sua capacidade intelectual e as habilidades indispensáveis para manejá-los na produção. Daí, conclui-se o desenvolvimento das forças produtivas, depende dos instrumentos de produção. Na pré-história, já na Bárbara inferior, veja Engels 19, rudimentares instrumentos de pedra e madeira em substituição ao arco e à flecha possibilitaram a passagem da produção de caça e pesca para a domesticação de animais, pecuária primitiva. Na Idade Antiga, os instrumentos de metal permitiram a passagem para a agricultura, posteriormente a olaria, o tijolo, a cerâmica, a forja, ensejaram o desenvolvimento de novas atividades e sua separação da agricultura e da pecuária, possibilitando o advento da monofatura e dividindo o trabalho em tarefas parciais na fabricação de um só produto, assim associando grande número de trabalhadores na produção de determinados bens. É o período de manufatureiro. Após o trabalho artesanal da manufatura, estabeleceu-se a fase da máquina, possibilitando o trânsito para a fábrica mecanizada, para a usina, daí a grande indústria mecânica. Ontem, com a máquina a vapor, a energia elétrica, atualmente com as energias solar, nuclear, eólica, o avião, o computador, a internet, deu-se o salto decisivo para o imensurável desenvolvimento dos instrumentos de produção. Então, alargaram-se as fronteiras para a marcha do trabalho humano e o desenvolvimento das forças produtivas da produção, da produtividade e das sociedades em ritmos infinitamente acelerado, encurtando a distância e tempo pelo trabalho secular do homem na conquista do universo. Eis, em largos traços, o desenvolvimento das forças produtivas como um dos fatores preponderantes da evolução das sociedades em diferentes regimes sociais, isto é, o modo de produção. A modernização das forças produtivas, como se vê, é a base da divisão do trabalho entre os homens. A primeira divisão, primitivos, caçadores e pescadores. A segunda, criadores e agricultores. A terceira se deu entre os agricultores e os artesãos. Nessa fase, com a troca de produtos manufaturados, surge a mercadoria e, com ela, a classe de mercadores, quando aparece a diferença entre o campo e a cidade. Ao mesmo tempo que os homens gradativamente aperfeiçoaram os instrumentos de produção, estes agiram reflexivamente sobre eles, fazendo-os evoluir com experiências, habilidades e aptidões para manejá-los. Isto tudo se refletiu sobre a sociedade primitiva, tribos, fazendo surgir, com a divisão do trabalho, nova sociedade dividida em classe. Ao longo da história, foram-se evoluindo as ideias e práticas de aperfeiçoamento, segundo as necessidades intelectuais para o manejo das ferramentas intermediárias entre o homem e a natureza, na transformação dos objetos naturais em objetos utilizáveis. A ferramenta representa, portanto, a expressão material do trabalho do homem no enfrentamento da natureza. As forças produtivas forçam as mudanças de seu comportamento em relação aos instrumentos utilizados para produzir bens materiais. Em resumo, a divisão do trabalho, então, expressa-se historicamente segundo o desenvolvimento das forças produtivas nas classes sociais. Letra A, caçadores e pescadores. Letra B, agricultores e criadores. Letra C, artesãos e mercadores. Letra D, escravo e senhor. Letra E, servo e sucerano. Letra F, proletariado e burguesia.
Relações de produção. A produção é o resultado do trabalho do homem para a conquista da natureza pela liberdade plena através da conquista e domínio dos meios de produção. Ela é realizada socialmente pelo trabalhador. Adão, isoladamente, nada faria sem sua cobre, sem a maçã da Eva para a felicidade de ambos. Pensar o contrário seria ficção burguesa metafísica, quando se afirma: eu fiz isso, eu fiz aquilo, roubando o suor do proletário. Sendo a produção uma atividade social, no seu processo estabeleceram-se relações entre os homens para produzir os bens de consumo e de capital dos quais necessitavam. Consequentemente, estabeleceram-se relações de trabalho, classificadas em 2 níveis, segundo o regime político. Letra A. Relações de cooperação. Os homens se associam livremente para realizar uma obra comum, a construção de uma casa, por exemplo, ou colher frutos no paraíso divino, Éden, da sociedade gentílica. Letra B. Relações de dominação. Um homem ou vários obrigam seus semelhantes a produzir para si. Neste caso, a exploração do homem sobre o homem, de uma classe contra outra, ou de uma nação sobre outra nação. É a cobra no Éden comendo a maçã da mulher do velho Adão, ou o sogro de Isaque tomando suas cabrinhas para o enganar com a filha de Raquel. O homem que trabalha para si mesmo o faz diferentemente daquele que é obrigado a trabalhar para outrem. O caráter, portanto, das relações de trabalho é de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Quando as relações são de dominação, o desenvolvimento social é retardado. Quando são de cooperação, de solidariedade, a sociedade avança qualitativamente. As forças produtivas e as relações de produção, portanto, são as 2 variáveis constituintes do modo de produção, formando a sua unidade dialética. Indissoluvelmente ligadas, não se permite resumir o estudo do desenvolvimento social apenas à análise de uma desses fatores, isoladamente. A modernização da tecnologia, por exemplo, não traduz desenvolvimento no mundo capitalista, porque é utilizada para a exploração do trabalhador. Ensinar nas escolas e nos sindicatos apenas o progresso tecnológico e científico, evitando mostrar o que são as relações de exploração no regime burguês, é omitir e falsear a verdade histórica, reprimir a consciência da juventude e do trabalhador, dando-lhes uma imagem falsa do passado, do presente e do futuro da sociedade. Tal aconteceu com a Revolução Burguesa do século XVIII, quando libertou o servo da opressão feudal, declarando todos são iguais perante a lei. No entanto, o progresso técnico e científico tanto pode esmagar o operário como libertá-lo. Na sociedade burguesa, esmaga-o com o desemprego, miséria, opressão e guerra, como nos séculos XIX e XX na atualidade. Do exposto, verifica-se que as forças produtivas só exercem sua ação no desenvolvimento da sociedade, dentro dos limites das relações de trabalho. A dialética da sociedade, como método de pesquisa, analisa o regime político em seu conjunto, em sua unidade, as forças produtivas e as relações de produção, como as forças de produção só atuam dentro dos limites das relações de trabalho, designam-se os diversos modos de produzir segundo o caráter dessas relações que são dominantes no momento. Assim, temos no curso de História o primitivismo, em que as relações entre os homens eram livres e de solidariedade. Escravagismo e feudalismo, cujas relações eram de dominação e exploração do trabalho alheio, o capitalismo, em que elas são de exploração e expropriação do trabalhador, Engels 19, o socialismo, em que as relações são de solidariedade e ajuda mútua. Assim, não é científico designar uma época histórica da sociedade, apenas pela natureza das forças produtivas, isto é, idade da pedra lascada, da pedra polida, idade dos metais,
metais, era da máquina a vapor, era atômica, mas sim pelas relações sociais de produção, de dominação ou de solidariedade. Meios de produção. Observou-se anteriormente que os instrumentos de produção são as variáveis determinantes da natureza das forças produtivas nas relações de trabalho. O fator que determina de seu caráter é propriedade dos meios de produção. Quem é o proprietário desses meios domina aqueles que não os possuem. Então, se os meios para produzir pertencem a toda a sociedade, as relações entre os homens são de ajuda mútua, de cooperação. Se são propriedades privadas de alguns, as relações são de dominação da minoria contra a maioria que trabalha para os outros que a exploram. Nestes casos, a sociedade fica dividida em regimes sociais respectivamente solidários ou antagônicos, a saber, letra A, primitivismo, propriedade comum, sociedade igualitária. B, escravagismo, propriedade privada, sociedade de dominação. Letra C, feudalismo, propriedade privada, sociedade de dominação. Letra D, capitalismo, propriedade privada, sociedade de exploração. Letra E, socialismo, propriedade social, sociedade igualitária. A classe social, que detém a propriedade dos meios de produção, personifica a natureza do regime social. Fala-se, portanto, em classe burguesa, modo de produção e relações de trabalho burgueses. Quando é a classe operária que detém a propriedade dos meios para produzir, o modo e a relação de produção são socialistas. Então, as forças, relações de trabalho e a propriedade dos meios de produção são os fatores decisivos para categorizar a base econômica e, por isto, o regime social em sua totalidade. Como qualquer fenômeno, a produção obedece às leis da dialética, é dinâmica, transformar-se qualitativamente. Os homens, buscando incessantemente aperfeiçoar a produção e troca de mercadorias, estimulam seu desenvolvimento para melhor satisfazer suas necessidades. As transformações qualitativas no modo de produzir, resultantes das exigências objetivas da sociedade, permitiram explicar a evolução de um regime político para o outro, passando da pré-histórica com a comuna primitiva para a atual civilização. Por consequência, mudanças de ideias, opiniões das instituições políticas, jurídicas, econômicas, religiosas, fez-se transformar todo o primitivo sistema social baseado na constituição gentílica fratrária e igualitária para um novo sistema qualitativamente inferior, Engels 19. Na antiguidade, por exemplo, sobre o regime escravagista, esta verdade já tinha sido observada por Aristóteles, quando afirmava, abre aspas, se as lançadeiras tecessem por si mesmas, o mestre tecelão não teria necessidade de ajuda, nem o senhor de escravos, fecha aspas. Na evolução gradativa de um regime para outro, os historiadores metafísicos caracterizaram-nos, segundo o nível das forças produtivas, em 5 épocas distintas. Letra A, pré-história, letra B, Idade Antiga, letra C, Idade Medieval, letra D, Idade Moderna, letra E, Idade Contemporânea. Classificação idealista, visto não considerar todas as variáveis, causas determinantes das transformações dos diversos regimes sociais. Nesse processo, há que destacar, além das forças produtivas, as relações de trabalho e a propriedade dos meios de produção. Por conseguinte, a classificação dos regimes sociais cientificamente correta é a que considera todos os fatores do desenvolvimento social. Assim, na pré-história, a propriedade dos bens era comum e as relações de trabalho entre os homens igualitárias. Na antiguidade, estabeleceu-se o modo de produção escravagista pela propriedade privada dos meios de produção e as relações de produção entre os homens
de dominação do homem pelo homem. Na Idade Média, cristalizou-se o feudalismo, caracterizado pela propriedade feudal da terra e a exploração do homem trabalhador. A Idade Moderna, inspirada na exploração do proletário pela burguesia mercantil, financeira e industrial, corresponde o capitalismo de hoje. Na atualidade, o regime socialista em alguns países, propriedade social, relações de solidariedade, mas com centralização do poder estatal. Nos regimes escravagista, feudal e capitalista, embora haja grande diferença qualitativa em sua base econômica, forças produtivas, relações de trabalho e propriedade dos meios de produção, existem traços comuns: exploração de uma classe por outra, luta de classe, existência de uma burguesia mercantil, rural, industrial, financeira, intelectual e a massa popular subjugada à classe dominante. Ação das forças produtivas. Verificou-se anteriormente que estas forças e quaisquer fenômenos no curso da história sofreram rapidamente grandes transformações qualitativas. Para tanto, existe uma causa que as determina. Esse fator motriz é a lei da contradição. Forças produtivas, relações de produção. Neste processo, essas forças são os fatores mais dinâmicos, enquanto nas relações de trabalho as transformações são mais lentas. A ciência, a tecnologia, as experiências adquiridas dos trabalhadores, isto é, as forças produtivas mudam rapidamente. Ontem, como bem afirma Engels. Abre aspas. No escravagismo, toras roliças de madeira, dando origem ao eixo, à roda, ao carro para o transporte de objetos, se refletiram sobre o trabalho escravo, arrastando a vontade do homem a fim de mudar as relações de produção. Fecha aspas. Na antiguidade, já com a tecnologia de fundição de ferro, tecelagem, a descoberta do arado, produção de vinho, óleo, mel e a invenção do moinho d'água, o desenvolvimento da arquitetura, começou a desmoronar-se o regime escravista. As novas técnicas entraram em contradição com esse regime. O escravo, sem interesse pelo trabalho, seu rendimento torna-se fraquíssimo. A tortura fala aumentar sua luta contra o senhor. A tecnologia produtiva impõe novas relações de trabalho. O escravo, pelo seu enfrentamento histórico contra o senhor e tomando conhecimento da nova realidade, liberta-se, transformando-se em servo. Surge então o feudalismo, regime qualitativamente superior. O servo livre e possuidor dos seus próprios instrumentos de produção passa a ter mais interesse pelo trabalho, aumentando a produção e a produtividade, mesmo vinculado à terra da aristocracia rural e pagando sobre a colheita o foro ao sucerano. O senhor feudal, em lugar de sustentar o escravo de pouca rentabilidade, prefere explorar o trabalho do servo. Dessa maneira, o desenvolvimento da tecnologia no seio da escravidão forçou o advento das relações feudais de produção. Logo, ao adquirirem novas técnicas produtivas, os homens alteraram as relações de trabalho entre si. Bem assim, o regime político do escravagismo para o feudalismo. Daí para o capitalismo, que no seu seio engendrou e engendrará, pelo conflito de classe, o regime socialista. Atualmente, as modernas forças produtivas, carro, trem balístico, trator, semeadeira, colheitadeira, biotecnologia, fábrica, usina, internet, navio atômico, avião supersônico, tecnologia militar, reatores nucleares, energia nuclear, viagens interplanetárias, o saber científico. No futuro, o infinito num segundo. Paralelamente, as novas necessidades do homem se desenvolverão novas tecnologias, levando com elas a modificação das relações de trabalho do amanhã na pós-modernidade, com a diminuição do horário de trabalho para absorver o exército industrial de reserva com a implantação do socialismo democrático no planeta. Ação das relações de produção.
Embora as novas tecnologias sejam decisivas para mudanças nas relações de trabalho, estas relações reagem de forma recíproca sobre as forças produtivas, retardando-as quando as relações são de dominação ou fazendo-as avançar quando são de cooperação. Com a passagem, por exemplo, da escravidão para a feudalidade, as novas relações feudais favoreceram o desenvolvimento de novas forças produtivas. Como foi visto no título anterior, o servo livre passou a ter mais interesse que o escravo em produzir, justamente porque foi abolida as relações de miséria e desolação em que vivia o escravo na antiguidade. Com liberdade para trabalhar, aliada ao progresso tecnológico, desenvolveram-se novos ofícios, aumentando os produtos, a compra e a venda, originando-se, então, o mercado livre. Daí, o aparecimento da mercadoria e da classe dos mercadores. Surge, então, o comércio que favorece a produção mercantil. As novas relações de produção comercial favoreceram o avanço de novas tecnologias, a evolução de novas ideias, filosofias, ciências e artes, ensejando o aparecimento da burguesia baseada no comércio e na nascente indústria capitalista. Com o advento dessa incipiente burguesia, desponta o assalariado, emanando do servo, o capitalista surgindo da nobreza. Com a decadência econômica dos feudais, cuja riqueza oriunda da terra e do foro pago pelos servos, a nobreza não podia competir com a riqueza da burguesia, proprietária dos meios de produção industrial e mercantil, da produção e do dinheiro. Então, a aristocracia, lutando pela manutenção de seus privilégios, com o regime feudal envelhecido, falido, torna-se obstáculo frágil ao progresso crescente das forças produtivas. Daí, a queda do regime feudal na França em 1789, que impactou nos outros países europeus. Após o advento do capitalismo no hemisfério norte, logo, as relações de trabalho agem sobre as forças produtivas, acelerando ou retardando seu desenvolvimento. Quando as relações do momento são qualitativamente superiores, aceleram-nas quando inferiores, retardando-nas em constante progresso no curso da história. Fê-las avançar segundo os vários regimes sociais estabelecidos ao fluir da história: escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Ação do conflito, forças, relações. No desenvolvimento histórico da sociedade, os diferentes regimes políticos têm duração mais ou menos longa. No início de cada um, as relações de trabalho, que passam a ser novas com o passar do tempo, tornaram-se ultrapassadas. Quando novas, como foi visto anteriormente, aceleram o desenvolvimento das tecnologias produtivas. Envelhecidas, retardam-nas. Assim, as forças e relações de produção entram em conflito, que se materializa em confrontos internos para a transformação do velho para um novo regime. Sob o regime capitalista, em substituição à feudalidade, as novas relações burguesas favorecem impetuosamente o avanço da ciência e da tecnologia. Este fato possibilitou a diminuição do tempo do trabalho necessário para produzir. Criou a lei trabalhista, aposentadoria por tempo de serviço, sindicalização e etc. No entanto, substituindo em parte a força de trabalho pela máquina, desempregou, marginalizou o operário, aumentou a mais-valia, capitalismo de concorrência, o que permitiu à burguesia incrementar os investimentos de capital, daí o salto para o lucro máximo, capitalismo de monopólio. Consequentemente, a partir de um dado momento, quando a burguesia verificou que os novos investimentos tecnológicos aumentavam a imobilização de capitais ociosos, diminuindo o lucro máximo, apressou-se em impedir o desenvolvimento das forças de produção. É a fase da decadência das relações de produção capitalista, optando por uma velha tecnologia, quando a nova impede-lhe a maximização
maximização do lucro. A intervenção da burguesia monopolista nos assuntos internos dos países do terceiro mundo é o exemplo mais cristalino da lei da contradição entre as relações de trabalho e as forças produtivas. Tal intervenção impõe-lhe a expropriação das riquezas, especulação financeira, importação de seus commodities a preços vis, atrasando-lhes a industrialização, importação de modelos educacionais contra a inteligência e os valores nacionais através da escola privada e do sistema de comunicação, alienadores da juventude e das massas trabalhadoras. Consequentemente, retardam-lhes as mudanças necessárias nas relações caducas de produção, traduzidas em regimes ditatoriais, inflação, recessão, desemprego, marginalidade, fome, analfabetismo e outros. Impede-lhes o avanço da ciência e da tecnologia de interesses nacionais, retardam-lhes a evolução da capacidade intelectual de seu povo, numa palavra, tornando caducas e de dominação as relações de trabalho. Emperrou o desenvolvimento das forças produtivas desses países. Porém, o retrocesso do desenvolvimento nos países periféricos, terceiro mundo, imposto pelo capital imperialista multinacional e nacional, não dura eternamente. Qualquer que sejam as medidas tomadas pelas classes dominantes, não fazem a história retroceder. A evolução das forças produtivas, sendo uma exigência material da humanidade, contra a qual a vontade da burguesia, historicamente tornando-se impotente, esta evolução atuará sobre as relações caducas de produção, levando à destruição do modo de produção burguês e à consequente criação das novas relações socialistas, materializadas na posse social dos meios de produção, necessária ao pleno desenvolvimento das forças produtivas. Somente a propriedade social dos meios de produção, não submetida à lei do lucro máximo, permitirá realizar novos avanços nas ciências e nas tecnologias de interesse dos países subdesenvolvidos, correspondentes com as novas relações socialistas de produção. É a lei da contradição necessária entre as relações de trabalho e as forças vivas da produção. Tais são as relações, tais serão as forças. Tais são as forças, tais serão as relações. Quando, em lugar das relações caducas de exploração do trabalhador que entravam, aparecem as novas relações de cooperação que destravam, materializar-se-á nelas o principal motor do desenvolvimento das sociedades. Historicamente, entravam-nas ou aceleravam-nas, dependendo serem, respectivamente, de dominação ou de novas relações solidárias de trabalho, livres de exploração. Esta correlação constitui a dialética do materialismo histórico, responsável pela explicação do desenvolvimento das sociedades. É uma lei universal, válida para todos os regimes sociais. Ela está na base das sociedades humanas, fazendo ressurgir os novos modos de produção. No correr da história, partindo do primitivismo, alcançou-se os diferentes regimes políticos do passado, do presente e alcançará os do futuro a partir do socialismo, onde todo o poder emana do povo. Ação dos homens. A lei do conflito, forças, relações, existe independentemente da ação dos homens, como foi visto. É esta lei que estabelece as condições necessárias para o desenvolvimento do modo de produção no qual vivemos. Nenhum burguês poderá apagar o fato concreto de que o capitalismo não seja um entrave ao progresso das forças produtivas socializantes dos países submetidos pelo caráter das relações de dominação materializadas na exploração do homem pelo homem, da burguesia sobre o proletariado e do imperialismo sobre os povos subdesenvolvidos. Ninguém poderá ocultar o fato de que no mundo capitalista atual, a urgente necessidade de transformação das relações de dominação
estagnadoras do progresso social da humanidade e criadoras das crises econômicas do planeta 1929, 2009, por exemplo, que essa transformação só será possível com a socialização da propriedade privada e o estabelecimento da propriedade social dos meios de produção. Nesse caso, somente no regime socialista é possível aplicar a lei desta contradição necessária para a libertação dos povos oprimidos do planeta. A ação dos homens na transformação da sociedade só aparecerá com o conhecimento dessa lei. Na antiguidade, os escravos e a intelectualidade progressista utilizaram-na mudando as relações escravagistas para as relações feudais, porque era favorável aos seus ideais libertários consolidados com a queda do Império Romano no século IV e a tomada da Constantinopla no século XV. Na Idade Média, século XVIII, a burguesia mercantil industrial, o servo e os intelectuais iluministas a utilizaram, transformando as relações feudais em relações burguesas, quando desenvolveram-se as novas forças produtivas em seu benefício. No século XX, as classes operária, camponesa e a intelectualidade revolucionária a utilizaram, criando as relações socialistas de produção, porque foi possível e de interesse do proletariado da URSS, China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba. Ao fluir da história, o desenvolvimento da sociedade gradativamente se concretizou em regimes qualitativamente superiores. Isto aconteceu não só em virtude das faculdades, aptidões e inteligência das classes dominadas, mas sobretudo pelas suas necessidades e interesses. Assim, o escravo em luta contra o senhor, a burguesia e o servo contra a feudalidade, o operariado e o camponês em movimento contra a burguesia para conquistar um novo regime capaz de consolidar seus interesses de classe dominada e, desta maneira, fazer avançar as forças produtivas. Contrariamente, os escravagistas opunham-se aos escravos, os suceranos ao servo, a burguesia ao proletariado, porque estavam interessados em perpetuar seus privilégios, impedir a aplicação da lei da contradição necessária entre as forças produtivas e as relações de trabalho caducas de dominação, eternizar a exploração da classe dominante sobre a classe dominada e frear o avanço das novas tecnologias de produção e das novas relações de cooperação, solidariedade e companheirismo entre os trabalhadores. Numa sociedade, a classe revolucionária interessa o avanço dessa lei, a classe reacionária a sua estagnação, quaisquer que sejam as consequências, como dita a história das ditaduras e das guerras genocidas. A diferença do proletariado para as outras classes que no passado revolucionaram as relações de trabalho é que ele só poderá aplicar esta lei suprimido a propriedade privada e toda forma de exploração no interesse dos oprimidos. Segundo Marx, abre aspas, os homens fazem sua própria história, fecha aspas, porém, em função de determinadas condições e sobre eles ter consciência, fazer história é um ato de vencer a resistência das classes dominantes, que se opõem às mudanças necessárias nas relações sociais de produção, nas forças produtivas e, por isto, no modo de produção. É tarefa dos explorados e oprimidos contra os exploradores e opressores no passado, no presente e no futuro. É a história dos produtores de bens materiais e serviços sociais, logo, do proletário, camponês e das massas trabalhadoras, pois só estes realizam a produção. Assim, o povo é o verdadeiro criador de sua história material, isto é, máquinas, equipamentos, prédios, cidades,
transporte, comunicação, obras, enfim, além de sua vida espiritual, cultura, conhecimento, ideias, tudo isso pelo trabalho em função do tempo e do espaço. Somente a ação das massas oprimidas poderá vencer a resistência da burguesia imperial da atualidade. Foram essas massas que quebraram suas resistências em 1917, na ex-URSS, em 1949, na China, em 1959, em Cuba, assim quebrando a hegemonia burguesa no mundo. Fizeram nascer o regime socialista, penúltimo estágio da evolução da sociedade humana na atualidade. No futuro, com o advento de novas transformações no próprio seio do socialismo, a massa trabalhadora quebrará a resistência a um novo desenvolvimento desta sociedade, tendo como teoria de apoio e orientação o materialismo histórico, isto é, a dialética de desenvolvimento das sociedades. Reflitam-se hoje nas contradições do leste europeu e da China, carentes de novas mudanças para a volta do socialismo, qualitativamente superior em sua última fase de desenvolvimento. A sociedade comunista, como fora na Constituição Gentílica da pré-história, Engels 19. Capítulo 7. Outros métodos de pesquisa. Além do materialismo histórico, isto é, a dialética investigativa da sociedade, utiliza-se a lógica formal na concepção da vida social para análise de seus fenômenos mais específicos. Isto, no entanto, sem esquecer de associá-los ao contexto geral em que estão incluídos, como prevê o materialismo dialético. Assim, as vidas material e espiritual da sociedade poderão ser estudada de várias perspectivas metodológicas. Deste ângulo de reflexão para análise do processo social, poderemos, ademais, utilizar os métodos subsequentes. Método analítico. É utilizado na investigação de determinados fenômenos, correlacionando-os com outros fenômenos da vida social, sem, no entanto, isolá-los arbitrariamente do contexto em que eles aparecem. Assim, pode-se fazer um estudo de determinado reflexo de uma pessoa, sua inteligência e aptidões, porém, ligando-o à totalidade de sua personalidade e ao meio social onde vive. Análise de alguns aspectos da cultura na organização social de produção, associando-os sempre ao conjunto de sua base econômica, isto é, ao modo de produção a que pertencem. Embora reconhecendo a contribuição deste método ao entendimento dos fenômenos humanos mais singulares, ele tende a uma atomização dos fatos que somente poderiam ser compreendidos e conhecidos adequadamente quando apresentados na sua generalidade. Um organismo não é apenas uma soma de células das quais se compõe. A sociedade não é somente o conjunto de seus membros. Devemos estudar o particular, mas sem desligá-lo do geral, isto é, das condições a que pertence. Método sintético. É um método que se preocupa com o levantamento dos vários fatos da vida social que se deseja conhecer. Por exemplo, um estudo monográfico sobre uma pessoa, uma instituição, um grupo social, uma sociedade. É adotado por sociólogos e antropólogos interessados em obter uma visão global e funcional da cultura de uma determinada área. São citadas como principais objeções aos estudos sintéticos os inconvenientes, letra A. O particular não pode ser estudado cientificamente quando desligado de uma comparação com os outros casos. A análise do desenvolvimento de uma sociedade deverá ser comparada com a de outra sociedade. Letra B. Nos estudos sintéticos, poderá ocorrer o perigo de se generalizar na base de um caso único, a investigação de uma comunidade isolada. Esta generalização só tem sentido quando é fruto de uma comparação com outros casos previamente conhecidos. Letra C. Os próprios adeptos do método sintético
preconizam a comparação, reconhecendo a insuficiência do estudo de casos exclusivos. Método histórico. A importância deste método evidencia-se na conhecida expressão, abre aspas, a história é, para as ciências sociais, ao mesmo tempo, uma fonte de informações e um método de investigação e explicação da realidade. A história apresenta, sobre a monografia do contemporâneo atual, a grande superioridade de nos permitir apresentar os fatos sociais na sua evolução, no que eles têm de vivo e mutável. Fecha aspas. Segundo Durkheim, abre aspas, explicar, por exemplo, uma instituição é levar em conta os diversos elementos que a formam, é mostrar suas razões de ser, mas como descobrir essas causas se não nos reportando ao momento em que elas atuam, isto é, em que elas suscitam os fatos que procuramos compreender. Ora, esse momento nos ficou para trás. O único meio de chegar a saber como cada um desses elementos surgiu é observá-lo no próprio instante do seu aparecimento e assistir à sua gênese. Ora, essa gênese teve lugar no passado e, portanto, não pode ser conhecida senão pela história. Fecha aspas. Para Durkheim, o método histórico é para a sociologia o equivalente ao método experimental para as ciências exatas. Ele previu 3 formas possíveis para sua aplicação. Letra A. Fatos pertencentes a uma só e única sociedade. Letra B. Fatos pertencentes a diversas sociedades do mesmo tipo. Letra C. Fatos tomados a diversos tipos sociais distintos. O método histórico faz uso essencialmente de documentos e, portanto, de observações indiretas. Avaliando a indústria têxtil no Brasil, verifica-se que, no período de 1950 a 1960, a produtividade do trabalho aumentou 45%, a do capital diminuiu 17%. No período 1960-1965, a produtividade do trabalho cresceu de 111%, a do capital decresceu 22%. Então, o excesso de tecnologia elevou a ociosidade do capital investido, aumentando o desemprego num país com grande exército industrial de reserva. Na atualidade, o processo de capitalização acelerou-se profundamente, catalisando a miséria das massas trabalhadoras. É urgente e necessário diminuir a hora semanal de trabalho para possibilitar o pleno emprego. Isto é impossível no regime capitalista. Método etnográfico. Consiste no estudo das culturas material e espiritual entre sociedades mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, abrangendo a descrição da língua, raça, religião, economia e etc. Envolve uma série de dificuldades, a começar pela própria conceituação da sociedade, feudal, capitalista, socialista. Método estatístico. É um método de análise, descrição, experimentação e prova para esclarecimento de um fato estudado. É indispensável ao estudo de certos aspectos do processo social, onde quer que se pretenda quantificar um fato, descobrir uma correlação entre 2 ou mais fenômenos, obter uma representação fidedigna através de uma amostra da população. Na segunda parte da obra Introdução à Pesquisa, Barbosa Filho, em seus capítulos 9 e 13, evidencia-se com mais detalhes este assunto, abordando vários tipos de medidas estatísticas indispensáveis à investigação dos fenômenos sociais ou naturais. A prática do método formal.
Nogueira, referindo-se a essas diversas alternativas metodológicas, afirma, abre aspas, a opção por determinado método de estudo ou pela combinação de diversos métodos depende não apenas da orientação teórica de cada investigação, mas também da conveniência e viabilidade de cada um em relação ao problema cujo esclarecimento se tenha em vista, fecha aspas. Os diversos métodos discutidos neste capítulo, com exceção do histórico, que faz uso principalmente de documentos e, portanto, da observação indireta, empregam os recursos e instrumentos imediatos para o levantamento de dados, conforme exija o problema que se tenha em vista estudá-lo, ou seja, a entrevista, o questionário, o formulário, o experimento nas ciências exatas, além da utilização de algumas técnicas mais especializadas para fins específicos, como os testes estatísticos ou inventários e etc. A aplicação desses recursos diretos e imediatos de levantamento de dados é o objeto da técnica de pesquisa, assunto que tem destaque especial no capítulo 7 da obra Introdução à Pesquisa, Barbosa Filho. A pesquisa social. O objeto de análise das ciências sociais é o homem, considerado como um dos agentes catalisadores da formação, organização, transformação e desenvolvimento da sociedade no processo produtivo. O objetivo da pesquisa social, portanto, é explicar as múltiplas e variadas ações dos homens nas relações de produção e nas forças produtivas, tendo em vista o desenvolvimento da sociedade. Desta forma, contribuir para a compreensão do regime político que os envolve para o bem comum. No entanto, no mundo capitalista, as forças produtivas e as relações de produção envelhecidas, opondo-se à ação mais eficaz do trabalhador, principalmente nos países subdesenvolvidos, estabelece-se então a luta de classe e, por consequência, o problema social. Decorrente disto, imagina-se o, abre aspas, crime popular, fecha aspas, como um comportamento normal numa sociedade excludente, desumana. Se o método científico, de um modo geral, tem por objeto o estudo dos fenômenos universais e por objetivo a sua explicação, visando o conhecimento, então a pesquisa social, através de seus métodos mais específicos, é um instrumento de análise que tem por objeto os fenômenos sociais e por objetivo não apenas explicá-los, mas também contribuir para as mudanças necessárias no modo de produção com vistas ao desenvolvimento social incessante para alcançar a sociedade socialista. No sentido mais amplo e profundo, esta é a finalidade predominante das pesquisas sociais, pois a sociedade não é apenas um agrupamento de pessoas, mas um sistema produtivo de cuja atividade deverá emanar o bem comum para todos que dela participam e precisam usufruir. Porém, muitas vezes, a pesquisa científica tem objetivos mais singulares e circunscritos, não visando muitas vezes senão a verificação de uma hipótese ou o esclarecimento de um determinado aspecto do movimento social. É necessário, no entanto, que o pesquisador não perca de vista que o desenvolvimento da vida social é o reflexo da necessidade do homem produzir para sobreviver pelo trabalho, que qualquer problema social está relacionado com o processo produtivo, isto é, com o modo de produção, portanto, associado aos fatores determinantes do regime social, forças produtivas, relações de produção e propriedade dos meios de produção. Consequentemente, é indispensável considerar em toda pesquisa social que qualquer problema específico emana dessas três fatores.
A investigação da sociedade, neles buscando dados empíricos, deverá levantar as leis da dinâmica evolutiva do processo produtivo em seus aspectos econômicos, sociológicos, políticos, culturais, educacionais e etc. O problema social. Conceitua-se o problema social como uma situação que ameaça a cidadania e o desenvolvimento material e espiritual do homem e da sociedade, além da consciência pública dos fatores que afetam esse desenvolvimento, a execuibilidade e eficácia de medidas para resolvê-lo. Num problema social, portanto, duas partes deverão ser privilegiadas: o especialista e a opinião popular. Ele abrange tanto as condições materiais quanto as espirituais da sociedade. Portanto, ao descrever um problema, o pesquisador deverá declinar da importância de sua solução para a sociedade. Inflação, depressão, desemprego, miséria, analfabetismo, violência são filhos adulterinos da gestação espúria do capital imperialista com a burguesia entreguista dos países dominados. Estes são problemas que afetam o cidadão e a sociedade. Entretanto, apesar da frustração popular causada por essas anomalias na sociedade burguesa, em virtude da intervenção econômica e cultural dos países imperiais, se as pessoas estão ajustadas a essa realidade, não tomam consciência da gravidade do problema, o que ajudam a aceitá-lo como modo natural e, por isto, escapa ao âmbito da consciência popular. Esta é a situação hoje dos países periféricos. Neste caso, é mínima a preocupação e os problemas tornam-se inexistentes. Ao contrário, um povo consciente e crítico da realidade em que vive e trabalha pela educação aliada à ética passa a se angustiar profundamente com a situação e a lutar pelas mudanças necessárias contra o regime político desumano. A tomada de consciência de uma situação problemática pelo povo faz parte da própria essência de sua evidência. Esta existirá à medida em que a situação tem poder de motivação pela sua gravidade, para desencadear um movimento social capaz de resolvê-la. A proporção do que se preocupam com a situação problemática é a medida da extensão e profundidade da mesma. A capacidade de luta dos explorados contra os exploradores é o critério predominante para diagnosticar o êxito ou o fracasso, a iminência ou o retardamento da sua solução. Perspectivas do problema social. Os problemas sociais, desde os mais específicos aos mais amplos, são um reflexo dos movimentos que se operam no seio da sociedade. Devem ser analisados à luz dos fatores de evolução da vida social citados anteriormente, isto é, forças produtivas, relações de trabalho e propriedade dos meios de produção, determinantes do regime social em que vivemos, capitalismo ou socialismo. Não se deve abstrair qualquer problema a ser investigado do contexto da sociedade para estudá-lo isoladamente. Ao contrário, analisá-lo corretamente, correlacionando em conexão com a vida social em transformação. Para tanto, as leis gerais da dialética são a teoria de orientação e apoio à pesquisa dos problemas humanos, além de outras teorias dos diversos campos científicos. Essas leis são essência do materialismo histórico para análise da realidade social, desde os problemas mais singulares aos mais amplos, tendo por base as subsequentes regras gerais da dialética. Letra A. Ação recíproca e conexão universal. Concebe-se qualquer problema da sociedade como resultado de um conjunto de fenômenos e processos em interação e em cadeia com a realidade maior, o regime político em que operam os homens na construção da sociedade. Ao se pesquisar, por exemplo, a vida de uma família camponesa no país capitalista, temos que associá-la às condições de exploração nacional e internacional, à estrutura fundiária em que trabalha. Letra B.
Transformação e desenvolvimento. Os problemas sociais deverão ser analisados como um processo em mudança incessante, acompanhar a sua gênese, evolução e decadência. O estudo da violência, analfabetismo e desemprego não teria sentido se não investigado historicamente, acompanhando seu movimento e sua evolução. Letra C. Transformações quantitativas e qualitativas. Ao se pesquisar um bem determinado problema social, deve-se ter em conta a sua mudança qualitativa, oriunda de pequenas mudanças quantitativas simples que se operam diariamente na sociedade. Assim, o estudo do movimento sindical tem que ser visto de forma dinâmica, isto é, se as mudanças políticas verificadas o tornaram qualitativamente superior ou inferior. Letra D. Luta dos contrários. Todos os problemas sociais deverão ser analisados buscando-lhes as causas, o motor de sua existência e evolução. Buscar sua explicação à luz da luta entre os polos de sua contradição que geram a sua existência, o antagonismo entre camponeses e latifundiários na zona da mata do Nordeste brasileiro fez ressurgir a luta pela reforma agrária nas décadas de 70, criando as ligas camponesas como complexo das injustiças burguesas no campo, luta hoje encampada pelo movimento do Sem Terra MST. Letra E. Desenvolvimento. Constatar que o caráter do problema social emana do estágio de desenvolvimento da sociedade associa-se às relações de trabalho, às forças produtivas e à propriedade dos meios de produção. Preocupar-se em diminuir a desigualdade entre os homens, riqueza material e espiritual pela transformação do modo de produção desumano que caracteriza o mundo capitalista. O processo científico de investigação. O método de investigação da sociedade adota a mesma estrutura lógica do processo científico contido no capítulo 6 do texto Introdução à Pesquisa, Barbosa Filho, isto é, problema, solução, teórica, evidência, análise e conclusão. O poder de criatividade, a capacidade profissional e o esforço individual de cada pesquisador para a adaptação do método científico à investigação dos fenômenos sociais haverão de ser o fio condutor a nortear o investigador social na tarefa do esclarecimento da verdade para responder ao problema que cada um tomar como tarefa em que o seu trabalho científico de investigação do homem e da sociedade.